Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é nossa aula de História número 33 e eu sou a Prof. Jaque. Hoje nós vamos falar sobre a mudança na paisagem ao longo do tempo. Você já percebeu que as coisas, elas se modificam? Você já aprendeu também que você também, né? Quando você era bebezinho, era de um jeito, depois foi mudando, até que você é hoje, daqui a alguns anos você vai mudar também. E a paisagem acontece o mesmo. Olha só essa imagem de 2016, faz pouco tempo, né? Quantos prédios e tudo mais. E aqui não, olha lá em 64, né? Quanta paisagem verde. Então, olha quanto que mudou, né? O mesmo lugar. E assim a paisagem vai se modificando. E é sobre isso que a gente vai ver nessa aula. O porquê que isso acontece. Para agora, com o vídeo, você não vai precisar de nenhum material, apenas prestar bastante atenção e quando a prof perguntar, você responde, tá certo? Depois você vai fazer o caderno, lápis de escrever, borracha, lápis de cor, para você pôr em prática tudo aquilo que você está aprendendo. Vamos ver o desafio? Olha só, observe as imagens e diga o que você pode notar de diferente entre elas. Então, olha só, essa aqui é de 1975 e essa aqui é de agora. Então, olha lá, é o mesmo lugar. E aí, será que tem coisas diferentes? Então, vamos descobrir. Podemos encontrar agora, tem muitas construções, né? Olha só aqui, ó, quantos verdes nós encontramos, casas menores. E olha só o que a gente vê aqui, né? Muitas construções. Nós também vemos que a faixa de areia mudou, né? Olha só, aqui está de um jeito e aqui está de outro jeito. O mar parece que veio mais perto, né? Então, a faixa de areia também está diferente. Nós vemos a área verde também, né? Antes tinha mais árvores e tudo mais. E agora, ó, já nem tem, né? Os prédios já tomaram tudo conta. Então, a gente nota que nesse lugar já mudou a paisagem demais. Você conseguiu descobrir essas diferenças? Nas imagens, podemos perceber que é a interferência humana ou é natural? O homem fez essa interferência, essa modificação ou não? Ou foi a própria natureza que fez? Se você disse que foi a humana, você acertou. E é isso que a gente vai ver, a interferência do homem na natureza. Então, nós, seres humanos, temos a necessidade de muitas coisas. E aí a gente acaba mudando o lugar que a gente vive. Olha só, ao olhar a uma paisagem, a gente pode ver muitas coisas. Pessoas, casas, ruas, carros, rios, fazendas, plantas, animais. E a paisagem é aquilo que a gente vê. Por exemplo, quando estamos viajando, ao olhar pela janela do carro ou do ônibus. Então, a paisagem é todos os ambientes, todos os lugares. Então, vamos pensar, né? Nessa aula, a prof vai levar vocês a pensar um pouco nisso. Olha só, essa paisagem, então, da janela do apartamento do Lucas. Então, olha só, eles estão lá na janela e o Lucas e a Ana estão olhando, né? E o que eles conseguem ver? Será que é uma paisagem bonita? Será que tem mais natureza? Será que tem mais casas? O que a gente consegue ver? Fale aí. O que eles podem ver? Eles podem ver pessoas? Diz aí. Morros? Plantação? Fazenda? Casas? Rio? Prédios? Pássaros e ruas? Será que eles conseguem ver tudo isso? Vamos descobrir? Eles conseguem ver, então, as pessoas, né, andando, até porque quem faz essas modificações, as casas, as construções, são as pessoas. Nós vemos os morros, né, então lá em cima, né, onde tem a antena ali e tudo mais. Nós vemos casas, nós vemos o rio, né, aqui ó, o rio que está passando pelo meio da cidade. Então, imagine que estava ali o rio e as pessoas foram chegando. Lembram da história das ruas, como que elas começavam? Normalmente era perto dos rios. Por quê? Por causa da água e tudo mais. E aí a cidade vai se abrindo e vai aumentando. Prédios, pássaros, né? As ruas. Então, tudo isso ele vê lá da casa dele.
O Lucas e a Ana, eles estão olhando uma paisagem da cidade ou do campo? E aí, é cidade ou campo aí onde ele está olhando? É a cidade, né? Então, aonde ele mora. O campo, a gente vai ver mais terra, mais plantação, criação de animais e tudo mais. Na cidade é onde a gente vê, então, mais casas, mais construções. O homem, ele depende da natureza para sobreviver. E ele recorre a ela para retirar todo o seu alimento. A matéria-prima, lembra que a gente já viu o que era matéria-prima? É que é todos os elementos, os recursos da natureza para ele fabricar alguma coisa. E com isso, ele vai transformar o ambiente. Então, por exemplo, se ele precisasse dessa parte aqui para construir, o que ele ia ter que fazer nessa imagem? Ele teria que derrubar as árvores. E aí ele já modificou. Aonde teriam árvores, ele vai colocar o quê? As casas. Vamos ver os objetos, as coisas que o homem ele vai construindo ao longo do tempo e que acaba mudando então a paisagem. Então ele vai construir pontes, né? Então para isso ele vai ter que usar, nesse caso aqui é uma ponte enorme, não é? Então ele vai ter que ali perfurar o solo, a água, fazer várias escavações e tudo mais, né? Aqui, ó, ele vai fazer um túnel. Você já passou por um túnel? Então imaginem que para ele fazer o túnel, ele vai ter o quê? Então imaginem aqui que ele vai ter um morro, certo? E desse morro, aqui ele vê então, né, o morro e tudo mais, e ele precisa atravessar esse morro. E para isso, então, aqui tem a rua que vem. Para ele atravessar o morro, ele vai ter que abrir um túnel. Então, imagine que ele vai ter que tirar toda a terra que tem, terra, né, tudo, fazer uma estrutura, cortar esse morro. Então, imagine tudo, os animais que moravam ali. Ele vai mudar a paisagem, ele vai ter que interferir, né, na natureza. Então, imaginem, ó, essa foto aqui, né? Então, era um morro e ele foi lá e foi construindo, foi colocando concreto, cimento e tudo mais. Então, existiam animais que pudessem estar ali, né? E o homem vai lá e transforma a paisagem. Então, se você gosta de passar pelo túnel, é muito legal, não é? Mas aconteceu isso. Ou então, as moradias, né? Essa imagem que a prof trouxe aqui é de um país onde era um deserto. Nesse lugar aqui. E com a transformação ele colocou água, né? Então ele fez o curso do rio. Ele colocou então os prédios e hoje é um dos lugares mais caros de se viver. Então, no meio do deserto, às vezes eles vão lá e constroem todo uma cidade, um lugar para morar. Outra coisa é a plantação. Mesmo você plantando, mas é a natureza, né? Tudo bem. Só que talvez nesse lugar onde estava aqui, ó, tinha muitas árvores. Onde ele teve que o quê? Derrubar aquelas árvores, aplainar o terreno, deixar, preparar, para que ele for lá e vai plantar. Criação de animais. Então, olha só nessa mini fazendinha que a prof colocou aqui, né? Para ele colocar aqui, antigamente, muito tempo antes da gente morar e tudo mais, eram florestas que existiam. Então essas árvores, elas eram todas derrubadas para construir então aquilo que o ser humano precisa. O homem, ele modifica a cobertura natural do nosso solo a favor da nossa necessidade. Então o que aconteceu aqui? Aqui tinha um ambiente, então uma paisagem natural. O homem provavelmente vai construir uma casa, algum prédio, né? Ó, tá vindo a cidade e ele teve que destruir. Então onde tinha árvore já não tem. Onde tinha natureza, já não tem também. Então, é essas mudanças em que o ser humano está fazendo. Muitas vezes, o homem ele precisa desmatar. O que é desmatar? É derrubar as árvores para construir e satisfazer a sua necessidade. Então, é assim. O homem, ele precisa da natureza, ele precisa daquela paisagem para moradias, para fazer rodovias, né, as estradas, para construir shoppings, para fazer condomínios, indústria, agricultura, pecuária. Então, todas essas coisas fazem com que o homem precise destruir a natureza. Se você não sabe, a agricultura é a parte de plantar e a pecuária é para a criação de animais, certo?
Então, ele faz isso para um bem dele. Quando observamos uma paisagem, a gente pode encontrar elementos construídos pelos seres humanos e elementos naturais. Olha só essa imagem que a gente tem aqui. Tem elementos aqui que são naturais, mas tem muitos outros que são construídos, como essa parte aqui da casa, tem aqui onde eles fizeram uma horta que dá para ver, a plantação, né? Então o homem ele foi plantando. Já aqui atrás, naquelas árvores e tudo mais, provavelmente já era natural, não foi retirado. Então, quais palavras representam elementos, então, que correspondem à natureza, aos elementos naturais, né? Plantação, é natural ou é construído? Árvores, céu azul, um rio, o solo, né? O chão. Estrada de terra, casas, criação de bois e vacas, prédios, carros, animais, sol brilhando. Essas palavras, quais delas remetem a elementos naturais? Vamos descobrir? Olha só, plantação. Por que plantação não é? Apesar de ser da natureza, a plantação ele não nasce lá sozinho porque ele quer. Não, o homem vai lá, prepara a terra, faz tudo e planta. Então, ele é como as plantas ali, é a construção dessa plantação. Árvores, algumas são plantadas, mas outras não. Mas árvores, elas não são construídas, mesmo que elas sejam plantadas pelos homens. Céu azul, né? Tá lá, é na natureza, veio antes da gente até. O rio, né? Então, o próprio rio são elementos naturais. O que muitas pessoas fazem, às vezes, é um outro curso para o rio, mas a água já está passando ali. O solo já está aqui, é o ser humano que modifica. Se ele vai colocar concreto, se ele vai colocar asfalto ou se ele vai deixar a terra mesmo. Estrada de terra, não é elemento natural, é construído. Né? O homem que foi lá e abriu a passagem, tirou o mato e tudo mais. As casas também é construído. Criação de bois e animais, não é porque envolve elementos vivos, né? Seres vivos como os animais, que eles surgiram ali naturalmente. Não, muitos deles foram construídos, foram colocados ali pelo ser humano. Os prédios, elementos construídos, os carros também, animais, né? Então, aqueles animais que já estão na natureza fazem parte de elementos que já são dali. O sol brilhando, né? O homem não faz isso. E as palavras em branco, então, são construídas pelos seres vivos ou colocados lá, como a prof já tinha explicado. Agora, vamos ver. Qual dessas imagens mostra o mesmo tipo de paisagem observada na fotografia do slide anterior? Então, aqui a gente vê o quê? Uma fazendinha, né? Umas plantações e tudo mais. Então, essa mesma paisagem, a gente diz que é no campo, é na praia, é na cidade ou é de montanha? Se você disse campo, você acertou. Sim, essa paisagem aqui, né, é um campo. Né? Notem que as casas são separadas. Aqui, ó, é tudo um lugar só. Aqui deve ser a casa da família, talvez aqui outra, mas aqui já são galpões e tudo mais. Aqui atrás é que está outra moradia. Então, ele vai dar essa diferença, certo? Sabemos que o homem ele precisa da natureza, pois sem ela a gente não sobrevive, nem a gente, nem os seres vivos. Então, o que a gente pode fazer para que o homem retire da natureza o que ele precisa, mas não prejudique o meio ambiente? O que a gente pode fazer? Ele precisa respeitar. Se ele fizer tudo de uma forma planejada, pode ser que não prejudique tanto a natureza, né? E outros seres vivos que vivem nela. O que acontece, então, muitas vezes hoje em dia? O ser humano precisa das árvores para fazer os móveis. Então, eles plantam árvores, eles fazem um reflorestamento. Eles pegam um terreno e plantam árvores lá. Às vezes, para cada árvore derrubada, tem pessoas que, não, então eu vou plantar 2, 3 e assim por diante. Então, é isso que o ser humano faz. A gente precisa do meio ambiente? Ok, a gente precisa. Mas se a gente fizer de uma maneira planejada,
pensada naquilo que vai fazer, não vai ter problema nenhum. Certo? Então, fique agora com a sua atividade, pense nessa aula, nas coisas que nós falamos e até a próxima aula.